Estados Unidos e China entram em guerra comercial. Como isso afeta o Brasil? Começa agora JBR News. Desde que tomou posse no seu segundo governo, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, tenta dar um cavalo de pau na economia do planeta inteiro. Desde a Segunda Guerra Mundial, o planeta, os países todos do mundo passaram a atuar muito em conjunto, de forma multilateral. Negociações de todos os países, a partir da Organização das Nações Unidas e outros mecanismos de negociação multilateral que foram criados pelo mundo, e isso na economia significou uma certa divisão de coisas. Determinados países fabricam determinadas coisas, outros países fabricam outras coisas, e há aí uma relação comercial entre todos os países. O presidente Donald Trump resolveu implodir com isso, que é um modelo, depois da Segunda Guerra Mundial, que foi proposto muito pelos próprios Estados Unidos, que foram um dos vencedores da Segunda Guerra Mundial. Ao implodir com esse modelo, o presidente Donald Trump tem gerado uma tremenda confusão no mundo. Numa tentativa de tentar fortalecer a economia dos Estados Unidos, Trump resolveu sobretaxar as importações de produtos de todos os demais países do mundo. Com isso, ele criou toda essa confusão, porque os Estados Unidos é uma das maiores potências do planeta. Só que os Estados Unidos dependem muito da importação desses produtos. Por exemplo, um aparelho de celular fabricado nos Estados Unidos, as peças desse aparelho não são fabricadas ali. Um automóvel, muitas das suas peças são fabricadas em outros países. Então, isso gerou uma tremenda confusão. Trump imaginou que ele, ao apresentar há alguns dias atrás uma enorme tabela com as sobretaxas colocadas para todos os países, que parecia mais uma daquelas tabelas que a gente vê na porta de mercadinhos, ele imaginava com isso que todos os países, diante da força dos Estados Unidos, fossem ceder a ele e se submeter às suas vontades, enfim, tentando renegociar as coisas com os Estados Unidos de uma forma que fosse vantajosa para ele. Mas não foi exatamente isso o que aconteceu, especialmente com relação à China. A China resolveu dobrar a aposta com os Estados Unidos, iniciando aí uma guerra comercial entre as duas maiores potências econômicas do planeta hoje, né? Então, com isso, o que aconteceu? Os Estados Unidos inicialmente tinham imposto uma sobretaxa de 10% sobre os produtos chineses. Os chineses, então, retaliaram, taxando os produtos americanos em 15%. Iniciou-se aí uma guerra que terminava ontem na seguinte situação: os Estados Unidos estavam taxando os produtos chineses em 125% e a China, em contrapartida, estava sobretaxando os produtos americanos em 84%. Então, o que fez Trump? Retirou as sobretaxas de todos os demais países, criando uma sobretaxa única de 10% para todos, menos para a China, ou seja, isolou a China nessa disputa. O que ele imagina? Que reduzindo, voltando a melhorar as condições dos demais países, ele vai isolar com isso a China. A China
não parece ter a menor disposição de parar com essa briga. E aí o mundo inteiro fica assistindo a essa guerra e não sabe quais as consequências que isso vai ter no final das contas, até onde irá essa guerra comercial entre Estados Unidos e China. De qualquer modo, a decisão de Trump de reduzir as tarifas dos outros países para 10% foi um recuo, e um recuo muito rápido da situação. Por quê? Porque aquilo não estava surtindo para os Estados Unidos o efeito que Trump imaginava. Outros países já estavam discutindo fazer a retaliação. A União Europeia já tinha discutido fazer uma retaliação e taxar os produtos americanos todos em 25%. Algumas empresas europeias, como por exemplo a montadora que fabrica os carros da Jaguar e da Land Rover, já tinha resolvido retirar as suas importações para os Estados Unidos. Enfim, uma situação que ia se complicando. Trump resolveu então dar esse novo cavalo de pau na história, tirar as taxas que ele tinha botado naquela sua tabela de supermercado e voltou tudo para 10%. Para o caso do Brasil, isso daí, o desenrolar dessa história vai agora precisar ser avaliado. O Brasil, como todos os demais países, perdia com a sobretaxação, mas Trump tinha colocado o Brasil no início, na menor condição de sobretaxação que ele tinha imaginado, que era 10%. O Brasil estava ali com alguns outros países nessa situação. O que, no final das contas, uma vez que havia países onde a taxação era de mais de 50%, isso daí poderia vir a gerar alguma vantagem comercial para o Brasil nessa negociação com os Estados Unidos. Essa vantagem, nesse momento, desaparece. De qualquer modo, o Brasil segue na tentativa de negociar com os Estados Unidos em vez de aplicar retaliações, embora ele tenha ganho essa semana, na semana passada, essa ferramenta de retaliação. Por uma unanimidade que é raríssima na vida política brasileira, tanto o governo e a oposição na Câmara e no Senado aprovaram, como a gente disse, por unanimidade, ou seja, com o voto de todos, uma lei que permite ao governo brasileiro ter essas ferramentas de reciprocidade. Ou seja, a partir dessa lei, se Lula quiser retaliar os Estados Unidos aplicando contra os Estados Unidos as mesmas tarifas comerciais que os Estados Unidos impõem ao Brasil, ele já pode fazer isso. Não está fazendo ainda e vai negociando. Mas a situação pode, de alguma forma, gerar ainda nessa situação dificuldades para o Brasil. A taxa de 10% pode já atrapalhar alguns produtos brasileiros. Por exemplo, 40% da laranja que os Estados Unidos compram, do suco de laranja que os Estados Unidos compram, é produzido no Brasil. E outros produtos também, especialmente produtos do agronegócio, podem vir a ser afetados nessa situação. Por outro lado, o Brasil tem um grande comércio com a China. Hoje a China é o maior parceiro comercial do Brasil, já há alguns anos não é mais os Estados Unidos. E aí pode-se abrir vantagens na negociação com a China, mas agora também vai se precisar ver como a China enfrentará essa guerra aí com os Estados Unidos, que vai, enfim, escalando, vai se intensificando. O presidente Lula, por outro lado, passa a trabalhar no sentido de vir a reforçar esses mecanismos multilaterais do mundo na linha oposta do que Trump deseja. Como a gente contava aqui no início, foram os Estados Unidos que ajudaram a criar, depois da Segunda Guerra Mundial, esses mecanismos multilaterais, que Trump agora busca implodir, estabelecendo negociações mais bilaterais, ou seja, negociações país a país. Lula volta a apostar no multilateralismo. No discurso que fez
na quarta-feira em Honduras, durante a cúpula dos países latino-americanos e caribenhos, a CELAC, Lula sugeriu ali que esses países que compõem a CELAC, e são aí mais de 100 países das Américas e do Caribe, se unissem, todos esses países, para conseguir eleger uma secretária-geral, e ele falou secretária-geral porque ele sugere que seja uma mulher, uma secretária-geral para a Organização das Nações Unidas, a ONU. Isso daria, então, a esses países força nessa negociação. E, ao fazer esse discurso, Lula ganhou imediatamente ali a adesão, a concordância do México e da Colômbia, que fizeram depois discursos na mesma linha. Enfim, Lula voltou para o Brasil e daqui ele fica acompanhando essa questão toda. Mas no governo brasileiro já aposta que o recuo que Trump fez aí, reduzindo de novo as tarifas dos demais países para 10%, já são uma indicação de que ele pode vir a recuar ainda mais. O cavalo de pau que Trump vinha querendo dar na economia não está pegando bem dentro do seu próprio país, gerando protestos e pressão do empresariado norte-americano com relação a isso. Enfim, o mundo vive uma guerra, não é, nesse momento, uma guerra de balas, de canhão, de explosões desse tipo, é uma guerra comercial, mas é uma guerra que afeta o planeta inteiro. E a gente vai estar sempre acompanhando tudo para trazer para você a melhor análise e a melhor informação. Pedindo aí o seu comentário, comente, diga aí para nós o que é que você acha disso tudo. E se você gostou desse conteúdo, curta, compartilhe, acesse imagemcredibilidade.com, se inscreva no ICTV e nos nossos demais canais. Muito obrigado e até a próxima.